Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, como é que vocês estão? Tudo bem? É o pastor Carlos Souza gravando mais uma vez para vocês aqui no nosso canal no YouTube e dessa vez vamos falar sobre algumas séries de vídeos sobre o Natal, a origem do Natal. E para começar, nós vamos falar sobre o Natal ser ou não ser uma festa cristã. O que Jesus Cristo tem a ver com o Natal? O que o nascimento do Salvador, de Jesus, tem a ver com o Natal? O que os papas, os imperadores romanos, ou o que os teólogos do primeiro século falavam sobre esse dia 25 de dezembro, sobre o nascimento de Jesus ser no dia 25 de dezembro? Ora, não existe nenhum registro, nem histórico, nem de origem arqueológica, não existe nenhum erudito, nenhum especialista em linguística bíblica, não existe nenhuma informação, nenhum documento que se prove que Jesus de fato nasceu no dia 25 de dezembro. Tudo que se tem de informação nos evangelhos canônicos são aqueles que foram canonizados durante o quarto século, por ordem do Papa, dos concílios e dos imperadores que viveram durante o quarto século. Então, o que se tem notícia é o seguinte: nesses evangelhos canônicos e nos evangelhos não canônicos porque não foram canonizados, não foram colocados nas escrituras do Novo Testamento. Então, o que se tem informação dos evangelhos canônicos, aqueles que foram canonizados, considerados inspirados, santos, enfim, chame como você quiser. Esses evangelhos canônicos, vou citar aqui Mateus, Marcos, Lucas e João, sequer falam da data, 25 de dezembro. O que nós temos são apenas alguns relatos, né? Apenas alguns relatos que vão dar a ideia, dar o montante do clima, da temperatura, do ambiente, né, do local, né, do momento em que se constituiu o nascimento de Jesus. Nós temos relatos nos evangelhos que diz que houve um censo, né, um recenseamento, uma nova listagem dos povos que viviam naquela região da Palestina. Então José e Maria tiveram que migrar de Nazaré para Belém, mas por causa do censo. E Maria estava prestes a dar luz, então ele só não nasceu em Nazaré porque teve que sair de Nazaré e ir para Belém. Daí vai se cumprir também uma profecia do Antigo Testamento. Então quando se chega em Belém, ok? O que vai acontecer em Belém? Quando se chega em Belém, está lá em Lucas 2. Eu vou abrir aqui para você ver o Evangelho canônico, o Evangelho de Lucas, capítulo 2. Fala exatamente sobre isso. Aqui, ó. Evangelho de Lucas, ou Evangelho segundo Lucas, como você quiser, capítulo de número 2. Olha só o que está escrito, eu vou ler para você. Está escrito assim. Naqueles dias, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 1, tá? Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Ou seja, o que estava acontecendo era o seguinte, um novo recenseamento, um novo documento estava se exigindo pelo imperador César Augusto, que era imperador romano. Então, esse recenseamento do Evangelho de Lucas 2, versículo 1, a palavra apócrifo, né? A palavra apócrifo do grego, recenseamento é a palavra apócrifo do grego, que quer dizer registrar, né? Quer dizer fazer um novo registro, um novo arquivo, um novo documento. Então, esse é o motivo porque Maria e José saíram de Nazaré. Só que vai se cumprir uma profecia bíblica do Antigo Testamento, né? Que fala sobre Belém, né, que não era uma terra pequena, uma terra menor, da Judéia, etc. e tal. Então vai se cumprir a profecia do Antigo Testamento. Porém, quando eles chegam lá, olha o que diz o Evangelho de Lucas,
Capítulo 2, versículo 2 agora. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Ou seja, ele teve necessidade de migrar de Nazaré para Belém para fazer o recenseamento, porque ele pertencia à linhagem de Davi, do rei Davi. Então vai se cumprir a profecia bíblica do Antigo Testamento, certo? A palavra Belém é de Betlém, né? Betlém. Essa palavra dá origem à casa do pão, do hebraico e assim por diante. Ela ficava a cerca de 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Ó, o versículo 5. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Né? A Maria estava grávida, estava já prestes a dar luz, né? Versículo 6. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias. Completasse os dias. Aí, o versículo 7. E ela deu à luz a seu filho primogênito. Aqui entra a questão da virgem, continuar virgem, né? Dentro do conceito da teologia católica romana. A Maria continuou virgem? Maria era virgem? Não. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo que veio sobre ela, ok? E não teve conjunção carnal, não teve relação carnal entre Maria e José. O que houve foi um milagre. O Espírito Santo veio sobre Maria e Maria ficou grávida. Maria vai conceber um filho gerado pelo Espírito Santo, filho de Deus. E é o primogênito. A leitura do grego deixa bem claro. Protococos. Ou seja, esse protótocos do grego aqui é o primogênito. Ou seja, é o primeiro, entre aspas, o primeiro da criação. Esse é o sentido, o primeiro. O primeiro, né? O primeiro da criação. Essa é a origem dessa palavra protococos, ou protócocos, ok? É o primogênito, o primeiro de toda a criação. Esse é o sentido. Então Maria vai gerar o seu primeiro filho, não com conjunção carnal, não por relação sexual dela com José, porque Maria era virgem. Ela vai conceber, ela vai gerar do Espírito Santo. Olha só o texto, versículo de número 7. E ela deu à luz a seu filho primogênito, que a palavra primogênito do grego é protótocos. Ela deu à luz ao seu primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ou seja, a hospedaria aqui, a palavrinha grega aqui é kataluma. Essa palavra kataluma aqui é como se fosse um alojamento, um pequeno hotel, enfim, refere-se também a um lugar de comer, a um restaurante, uma sala de jantar, sabe, um local, uma casa onde você possa se alimentar e descansar. Esse é o sentido. Então eles não conseguiram um local para se hospedarem, um local para comer sequer, ok? Então foram lá para um estábulo, um local onde ficavam os animais. O texto diz em Lucas 2, versículo 7, que Maria, ela enfaixou o menino, ou seja, envolveu o menino com faixas. A palavra enfaixou, no grego, tem pelo menos dois significados. A primeira é espárgano. A palavra espárgano é uma faixa, ou seja, ela significa amarrar, envolver com faixas, ou seja, ela protegeu o menino, o recém-nascido. A segunda expressão, ela no grego é autos, que quer dizer que ela própria, ela mesma, em si mesma, ela o envolveu, ela o protegeu, ok? Não só o protegeu com faixas, mas ela o protegeu. Então dá dois sentidos aqui a palavra enfaixou. Por exemplo, a primeira, que ela envolveu o menino com panos, com faixas. Segundo, ela protegeu, ela abraçou o menino, ok? Aí continua o texto.
O texto vai dizer no versículo de número 7 que ela o deitou, o colocou numa manjedoura, no estábulo, que é patner, do grego. Aí continua o versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Aqui eu vou tentar elucidar para você o que pensam os eruditos e teólogos no mundo, especialistas em linguísticas, enfim, o que eles pensam? Os estudiosos pensam o seguinte, que não é possível que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro, por quê? Porque o texto mostra que os pastores estavam no campo, guardando o rebanho, protegendo o rebanho. Lucas 2, versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que vigiavam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Ou seja, esse período aqui, provavelmente, 100% de certeza, que não seja dezembro. Por quê? Porque dezembro é o período frio na Palestina. E esses pastores estavam provavelmente entre março e abril, que era o período que se guardava o rebanho durante a noite. Compreende? Por isso que é impossível que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro, como a Igreja Católica colocou, envolveu. Claro que nesse primeiro vídeo dessa série de Natal, ou série natalina, nós vamos enfatizar que Jesus nasceu. E isso é a coisa mais importante dentro do contexto do cristianismo, da salvação que se prega no cristianismo. Jesus nasceu, e isso é importante. A coisa mais importante, se Jesus não nasce, não tem cruz. Se Jesus não nasce, não teria evangelho. Se Jesus não nasce, não teria os apóstolos. Se Jesus não nasce, não haveria derramamento do Espírito Santo. Se Jesus não nasce, não haveria igreja. Se Jesus não nasce, não haveria necessidade dos reformadores, como Zwingli, Lutero, João Calvino e tantos outros. Se Jesus não nasce, a existência humana seria vazia, apática e diferente. Se Jesus não nasce, o céu não seria real. Se Jesus não nasce, não haveria necessidade de haver pregação, de haver salvação, de haver alegria, de haver gozo, de haver paz. Porque Jesus nasceu, então tudo isso é importante, tem significado dentro da vida humana e da teologia e do cristianismo. Jesus nasceu, e isso é importante. Se foi em dezembro, ou se foi entre março e abril, pouco importa. O importante é que Jesus nasceu. Eu vou explicar no outro vídeo que a origem do Natal, como conhecemos hoje, ela é meramente mercadejante. Ela é meramente um contexto de comércio, de compra, de venda, de entrega de presentes. Tudo isso é legal e é bonito. Mas a origem do Natal, ela tem origem pagã, em uma festa de povos antigos. Eu vou explicar isso no outro vídeo, sobre comedeira, bebedeira, culto pagão, festa pagã, o deus Sol, que era o deus romano da fertilidade, da comida, enfim, vou explicar sobre isso no outro vídeo. Mas esse texto nos revela que Jesus nasceu. Nasceu não em dezembro, mas nasceu entre março e abril, que os pastores vigiavam o rebanho lá no relento, lá no campo. Ok? Se tivesse frio, inverno, como eu estou aqui na Europa, eu sei o que é o frio da Europa. Impossível você ficar no frio guardando ovelhas, guardando o rebanho durante a noite. Então, provavelmente, os eruditos estão certos em dizer que Jesus nasceu não em dezembro, dia 25, mas nasceu entre mês de março e o mês de abril. Agora vejamos aqui. Versículo 9. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram todos tomados de grande temor. Então, existem algumas coisas que revelam o nascimento de Jesus. Primeiro, a sua data, a data do seu nascimento, ela é um mistério. Ninguém sabe quando foi exatamente que ele nasceu, a data, o dia, o mês, o ano. Ninguém sabe.
Alguns acreditam que foi por volta de 3 ou 4 depois de Cristo. Alguns colocam a data, mês de março, abril, por ali. Então a data do nascimento de Jesus, ela é um mistério. Então, a primeira coisa que o Natal nos revela é que a data do nascimento de Jesus, ela é um grande mistério. Tudo é um grande mistério envolvendo Cristo. A segunda coisa que se revela no nascimento de Jesus, nesse Natal, é que o Natal, segundo Lucas 2, além de ser um mistério, porque Jesus nasceu, é também um período de temor. Os homens que estavam ali, os pastores que estavam ali, sentiram temor, porque viram os anjos de Deus, os anjos do Senhor, nos céus de Belém naquele dia. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Então, primeiro, Natal, ele é um período de mistério do nascimento de Jesus. Segundo, é um período de temor. Todos sentiram temor. E terceiro, é um período de alegria e de salvação. Então, o Natal é mistério, o Natal é temor, o Natal é alegria e o Natal é um período de salvação. Isso é que é mais importante. E o texto vai dizer no versículo 12 o seguinte: e isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Lembra que no começo dessa palavra eu falei sobre faixas, que dá o sentido de envolver o menino e proteger o menino com faixas, com roupas, com panos. E o segundo sentido é de pegar o menino e abraçá-lo e protegê-lo. Exatamente isso. Então veja que o anjo diz: olha, vocês vão encontrar o menino numa manjedoura, aqui num pequeno estábulo, e ele está envolto em faixas. Esse era o sinal. Esse era o sinal. Então, é importante o cristão celebrar o Natal dentro do ponto de vista bíblico, sim. Então, nesse primeiro vídeo de série de mensagens, eu estou apontando aqui algumas coisas importantes. Primeiro, Jesus não nasceu no dia 25, mas o que importa é que ele nasceu. E se Jesus nasceu, nós temos que celebrar esse Natal que é um mistério. Segundo, esse Natal que traz temor. Terceiro, esse Natal que traz alegria e traz a salvação. E quarto, esse Natal que celebra os sinais de Deus aos pequenos pastores que cuidavam de rebanho durante a noite lá na Palestina, em Belém. Então você que está me assistindo agora, que pergunta: pastor Carlos, eu celebro ou não celebro o Natal? Celebre isto. Celebre o nascimento de Jesus. Celebre as bênçãos de Deus, a alegria de Deus, você e sua família. Que Deus te abençoe. Continue na série, porque vem o vídeo 2 por aí. Deus te abençoe. Se inscreve no canal, deixe seu like, também o seu comentário.